Tradicionalmente, os 100 dias de um governo nos Estados Unidos costuma ser um marco, né, para se avaliar o desempenho desse governo. O Biden completou essa marca no dia 29 de abril. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian e no programa Diálogos de hoje, eu e a minha colega Tatiana Teixeira vamos destacar alguns pontos desse marco do governo Biden. São grandes áreas aí envolvidas, né, que costumam ser avaliadas: a pandemia, a economia, a mudança climática, a educação, justiça criminal e imigração. Eu vou começar fazendo um apanhado geral e vou me concentrar nas primeiras áreas aí, né, da política dele. E eu vou dar especificamente um destaque na questão econômica e nos planos, né, de governo que somam aí trilhões de dólares do governo Biden despejando aí na economia dos Estados Unidos, né? E aí, assim, eu toco de uma forma geral também na questão do clima, mas isso é muito tangencial, não vamos deixar essa questão, então, para um próximo programa. A Tatiana depois entra fazendo também a abordagem dela, dando alguns destaques aí para a gente, para nos ajudar com isso, né? Então, do que a gente pode falar? Pandemia e saúde, né? Como que eu avaliaria isso? Primeira coisa é que tem uma herança maldita, né? O Biden, ele assumiu o cargo herdando do governo Donald Trump um país totalmente arrasado, né? Terra arrasada aí pelo coronavírus, e em toda a crise, o que a gente viu foi que as respostas do governo Trump foram uma mistura, eu costumo dizer assim, de omissão com reação e de descoordenação, né? Em vez de ser uma coordenação, uma ordem, era uma desordem, né? E na véspera de posse do Biden, a gente tinha aí um número de 400 mil mortes, né, por Covid-19, e uma nova cepa aí do coronavírus estava se alastrando pelo país, né? Os profissionais de saúde estavam trabalhando no limite, né? Exaustos todos eles, e os problemas variados nas unidades médicas, né? Ou seja, a infraestrutura de saúde aí estava bastante precária, a gente estava vendo todos esses problemas e ainda não tinham sido resolvidos quando o Biden assume. O problema da vacina, então, era um desafio também, porque a gente viu que a Pfizer e a Moderna vieram a público dizer que a produção estava dentro do cronograma, mas que a administração Trump tinha parado de fazer as reservas, né, das doses. Portanto, havia aí poucas alavancas, saídas aí que pudessem ser acionadas, né? E para completar esse quadro, né, todo desolador, todo complicado, nos estados e municípios a gente via ali os soldadinhos do Trump, né, aqueles adeptos do Trump, né, autoridades, portanto, do Partido Republicano, indo na contramão, né, torcendo o nariz aí para o plano do governo federal, as promessas do governo. Bom, a expectativa que se gerou em torno do Biden, ele foi que ele chegou prometendo, né, tornar obrigatório, então, aquelas medidas simples, o uso de máscara, né, nas áreas e prédios federais. Ele prometeu estruturar e garantir aí o funcionamento de uma centena aí de centros de vacinação, né? Ele também prometeu garantir unidades clínicas móveis para atender a população que de difícil acesso, né, que ficam distantes dos grandes centros, né? E ele prometeu vacinar aí 100 milhões de cidadãos, né? Bom, se a expectativa era essa, com base nas promessas, a realidade, o que a gente viu? Promessa feita, promessa cumprida, né? Pelo menos nesse ponto aí, a gente viu que ele realmente alcançou um êxito, né, impressionante, né? No pico da campanha de vacinação dele, os Estados Unidos administraram aí mais de 3 milhões de doses de vacina, né, que foram completadas aí nos 100 dias, né, nos 100 primeiros dias, né? E mais de 50% dos adultos, incluindo 80% com mais de 65 anos, estavam, pelo menos, com uma dose, né, parcialmente vacinados. Com isso, o governo superou a meta de administrar os 200 milhões de doses até o 100º dia, né? E aí a gente pode ver aí uma situação irônica, né, que é ao contrário do que a gente está vivendo hoje no Brasil, que virou um desafio se achar pessoas dispostas, né, a tomar a vacina. Então, é um problema com o qual ele não deveria estar contando, mas, enfim, essa é a realidade, né? Isso tudo que a gente vê. Bom,
E aí é importante dizer também, acho que nessas não atingir a promessa que havia sido feita, ele retomou o assento dos Estados Unidos na Organização Mundial da Saúde, portanto, aí dando uma cotovelada, né, um empurrão aí na China, que vinha ocupando esse papel aí de uma forma mais protagônica, né? Então, ele retoma isso é um feito, né, desse período dos 100 dias. No entanto, o Biden ainda tem alguns problemas para resolver, né? Ele precisa tomar novas medidas de combate à pandemia, né? E retomar a maioria das escolas, né, de ensino infantil fundamental aí, e de uma perspectiva até um pouco mais ampla, né, em termos de políticas de saúde, expandir o acesso da população à assistência médica, né, tornar isso um pouco mais universal, né? A gente deve lembrar que cerca de 43% das pessoas vivem sem qualquer tipo de acesso à saúde, né, ou com uma proteção mínima, né, aí garantida pelos programas do governo ainda Obama, Medicare e Medicaid, né? E então é isso, em termos de saúde, de pandemia, é isso que eu destacaria. Na economia, também tem uma herança bastante aí complicada, né? Terrível de ser enfrentada, né? Que os problemas econômicos no país se colocam para esse governo, embora, né, eles tenham sido atenuados do começo do ano passado que a gente viu. Mas mesmo assim, os índices econômicos mostram bastante desafio aí para o Biden, né? Mostrava bastante desafio para o Biden quando ele assume, né? Os mais otimistas poderiam dizer assim, mas enfim, né? Mais de uma década atrás, quando o Obama estava no governo, ele herdou uma economia realmente que ia de queda abaixo, né? Assim, morro abaixo. Teve também um pacote de ajuda aí que o pacote de ajuda federal que o governo Trump conseguiu que fosse aprovado, né? Mas assim, o que esses índices mostram para gente? Então, você tem uma taxa de desemprego na ordem de 6%, 6,3%, mas isso significa o quê? É quase o dobro, para a gente fazer uma comparação, quase o dobro da taxa de desemprego de um ano antes, estava aí em 3%, né? E o nível mais baixo, né? Essa marca era um nível mais baixo em 50 anos, né? E abril de 2020, que foi o pico, né, do problema de desemprego aí nos Estados Unidos, a maior alta, né? Então, desde pós Segunda Guerra Mundial, era de 14,7%, né? E para a gente fazer uma comparação, o pico da grande recessão, né, em 2009, foi o pico, em outubro de 2009, a gente via aí um índice de 10%, né? Então, em termos de taxa de desemprego, tem aí um desafio grande, né? E isso daí é realmente com um país do porte dos Estados Unidos seria inconcebível, né? É inaceitável. Em termos de PIB, né? A marca que o Biden encontrou era de um encolhimento na economia, na ordem de 3,5% em 2020. Então, essa é a pior marca, né? Desde de 46. Para a gente fazer essa comparação, era 11,6%, né, lá atrás. E em 2019 havia tido um crescimento de 2,2%. Então, veja, você tem agora um decréscimo, né? Então, você faz essa comparação aí, tirando todos os ganhos que pode ter havido ainda no ano de 2020, ao longo de 2020, com a aprovação do Trump lá atrás, você ainda tem aí um PIB de 2020 que está refletindo reduções nos gastos das famílias, nas exportações, nos investimentos privados, redução nos gastos das administrações locais, né, nas unidades subnacionais, então estaduais aí, municipais, que só não foi pior porque contou com a ajuda do governo federal, mas enfim, teve tiraram o pé, né, dos investimentos, e o consumo pessoal, né, que diminuiu 3,9%, que é a maior queda, né, deve-se ressaltar que é a maior queda desde 1932, né? E aí, para quem acompanha os números no comércio internacional, as exportações também caíram 13% em 2020, porque o mundo inteiro, né, tirou o pé, né? A economia parou, não é que tirou o pé, né? Parou, né? E simplesmente parou. Bom,
E a expectativa girava em torno das promessas do Biden no campo econômico, né, que havia dito que tomaria, né, medidas para diminuir o impacto da crise econômica, né, e identificaria ali quais seriam as vulnerabilidades da cadeia de produção, né, da cadeia de suprimentos do país, e ele também aliviaria, né, as dívidas aí da população, né, a gente pode destacar principalmente as dívidas dos estudantes, né, e ele também aumentaria o papel do Estado na economia, né? Agindo aí como um comprador, então a locomotiva para puxar essa produção, então absorveria toda essa produção do país, né? E ele também prometeu equilibrar as contas públicas, né? Que seriam aí atingidas pelo aumento da oferta de serviços públicos, né? E concessões fiscais que seriam feitas e outros benefícios. Como que ele faria isso, né? Aumentando os impostos, né? Sobre um grupo específico. Aí, no caso, as grandes empresas, elas pagariam essa conta, né? É uma forma aí que o governo Biden acharia de buscar esses recursos. E sobre a renda dos mais ricos também, que está no topo aí da renda do país, né? Ele prometeu ainda fortalecer os sindicatos e essas negociações, né, coletivas, para quê? Para que o arroxo salarial ele se estancasse, né, parasse um pouco e você, portanto, atingiria, aumentaria, né, ou diminuiria a desigualdade no país. Então, essa é uma promessa dele. O que a gente vê de feito nisso, de realidade nisso? Para conseguir atingir essas metas econômicas, ele apresentou 3 planos econômicos, né, que, ao todo, eles colocam um valor assim estrondoso, né? 6 trilhões, né, de dólares na economia, que significa 30 trilhões de reais aproximadamente, né? Isso significa o quê? Se a gente fizer uma comparação, é maior do que o PIB de muitos países, inclusive países ricos da OCDE, né? A Alemanha, por exemplo, o Japão, poderíamos citar aqui. Bom, a aprovação desses planos imprimiria em Biden, então, o que é chamado uma marca do presidente da transformação, né? Alçaria ele aí no Olimpo, né? Dos grandes presidentes, né? Isso quem colocou foi o professor de Harvard, um historiador, o James Kloppenberg, que coloca isso, essa marca, né? Imprimiria essa marca aí no Biden, o presidente da transformação. O que é o primeiro pacote? O primeiro pacote é chamado de pacote de estímulos, em inglês é American Rescue Plan, né, que envolvia aí um valor de 1,9 trilhão. Ele foi anunciado logo nos primeiros dias do governo, né, que tinha como meta reduzir, então, os impactos da pandemia, né? Então, concretamente, o que envolve isso, né? Em termos de números, né? Esse primeiro pacote. Vocês vão ver aí depois aí na tela que esse primeiro pacote, em linhas gerais, ele envolve o quê? Transferência de renda, assistência aos desempregados, transferência de governos subnacionais, benefícios fiscais para as famílias, apoio financeiro às escolas, apoio direto aos custos da pandemia, aí, variado, né, de ordens diferentes, aprovação. Agora, como que tudo isso vem, né? Como que ele se torna efetivo, né? Com todos, isso foi um anunciado, né? Que agora, para a gente medir o feito dele em termos de aprovação no Congresso, o que a gente poderia colocar aqui? Foi um êxito, assim, foi uma marca? Sim, né? Foi, pelo simples fato de ter sido aprovado, já é um êxito do governo Biden, né? Agora, é preciso, então, a gente colocar que o Senado aprovou isso de uma forma bastante apertada, né? Você tem ali uma diferença de voto, os republicanos votaram integralmente contra, né, o projeto, e você tem ali um papel da presidente que entra para desempatar o jogo, né? Então, a gente precisa lembrar que é um governo que, só para a gente fazer aqui um adendo, né? Possui na Câmara uma maioria, né? São 218 assentos contra 212 dos republicanos, né? A gente tem aí 5 cadeiras que estão vagas, mas no Senado essa diferença aí realmente tá ali praticamente empatado, contando com o voto sempre da presidente Kamala Harris, que vai entrar para ser dona, né? Vai expressar aí seu voto de Minerva toda vez que for precisar, né? E aí,
esse pacote, como que o governo Biden consegue esse feito, essa aprovação? Ele conseguiu aprovar por meio do chamado processo de reconciliação no Senado. O que é esse processo de reconciliação, né? Aí, de novo, abrindo um parênteses para destacar isso, é um procedimento que permite a aprovação de uma legislação. Essa legislação ela tem um caráter específico, que ela é orçamento, né? Ela diz respeito ao orçamento, então uma legislação orçamentária, e que conta com o apoio da chamada maioria simples da casa, né? No caso, o Senado. Então, isso significa contornar aquela exigência que a gente conhece da maioria qualificada, né? De 60% da casa, que é exigida para a maioria das leis, né? Na aprovação da maioria das leis. Então, como a vice-presidente, então, votou aí para desempatar o jogo, né? No plenário do Senado, o governo pôde assegurar a maioria simples para aprovar essas propostas. E aí, esse mecanismo não pode ser usado, portanto, né, de acordo com a vontade, né, de forma voluntariosa aí dos presidentes, né? Então, tem uma regra para isso. Bom, o raciocínio dos democratas, quando eles prestaram esse apoio ao Biden, foi de que está-se diante de uma crise, né? Estava-se diante de uma crise, estava-se diante de uma bastante pressão popular, então, assim, isso ali tinha um apelo, né, bastante grande, e principalmente como se tratava de políticas temporárias, né, de alívio, então isso não impactaria no longo prazo o equilíbrio fiscal, né, que também a gente sabe que tem democratas muito preocupados com essa questão, né? Então, seria só por uma retomada, isso temporariamente, né? E a crítica dos republicanos, que a gente já sabe, já poderia esperar, isso já era previsto, né? Que vai contra a ideologia do partido, né? Dos economistas neoliberais, né? Que dizem que o pacote poderia levar aí a um tipo de desequilíbrio, né? E aí isso poderia gerar inflação, né? Poderia depois, com esse risco inflacionário, haveria um aumento na taxa de juros, né? Mas esses economistas neoliberais, né, como o Larry Summers, né, que foi aí o secretário do Tesouro durante o governo Clinton, então, para rebater essas falas, a gente ouviu aí a atual secretária do Tesouro, né, a Janet Yellen, que disse, abre aspas aí, o problema há muito tempo tem sido uma inflação baixa demais e não uma inflação alta demais, né? Então, ela rebate esse tipo de argumento. Bom, mas sobre o valor desse primeiro pacote, né, 1,3, a gente pode compará-lo primeiro com o próprio pacote do Trump, que ele conseguiu aprovar em março de 2020, né, que envolveu um valor de 2,2 trilhões, né? E então você falava assim, bom, então o Trump também aprovou isso. Bom, gente, aprovou, ele estava com a maioria no Congresso, né? Então isso seria mais fácil. Agora, para o Biden, né, nesse empate técnico aí, a coisa fica bastante complicada, mais complicada para ele. E aí a gente também pode fazer uma base de comparação que tanto o pacote do Biden como o pacote do Trump, que foram aprovados, do Trump no ano passado e do Biden no começo do ano, que eles são maiores do que o pacote que foi aprovado em 2009, no contexto da grande recessão, né, que envolveu aí 787 bilhões de dólares, né? E aí depois a gente tem um segundo pacote que o Biden apresentou no dia 1º de abril, né, que é chamado o Plano de Empregos, né, o America Jobs Plan, que vem naquele bordão, né, emprego, 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 né, e é isso que a América precisa e tal, né, e esse pacote envolve investimentos na ordem de 2,3 trilhões de dólares também, só que isso é ao longo de 8 anos, e aí, conforme vocês também vão notar aqui na tela, de diferentes eixos, né, estão contemplados nesse pacote, né? Seria infraestrutura de transporte, né, que aí envolve construções e reformas, né, de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, né, e infraestrutura também comunitária com a renovação aí de sistemas de saneamento básico e de tratamento de água, né? Isso para deixar o Rio de Janeiro com bastante inveja e vários outros estados aqui no Brasil também, né, com relação a esses investimentos.
e novos projetos de moradia popular, né, e energias renováveis também entra aí, expansão da banda larga, né, nas áreas rurais que não têm acesso, isso os agricultores agradecem, estão pedindo para isso, eles apoiam essa proposta, né, e são agricultores republicanos, né, apoiariam isso, né, e investimentos em pesquisa, desenvolvimento, treinamento de mão de obra, para você reciclar toda essa mão de obra, revitalização da indústria de transformação, né, da indústria manufatureira, então estão de olho aí na China, né, que estaria colocando um desafio grande aí para os Estados Unidos. Bom, e aí assim, para cobrir todos esses gastos, de onde sairiam, né, os recursos para isso? Então ele tem um plano também de receitas para cobrir esses investimentos, né? E o plano chama Plano de Impostos Made in America, né? Que o governo estima que arrecadaria, tem um número também aí previsto de arrecadar 2 trilhões nos próximos 15 anos, né? E consistindo de aumento das alíquotas de impostos sobre um grupo específico que são as empresas grandes, são os grandes conglomerados, os grandes grupos aí econômicos, né? E uma outra forma também seria retirar os subsídios e conceder incentivos fiscais, né, para outros grupos. Então, você tiraria da parte de quem recebe hoje incentivo, que são, por exemplo, as empresas de energia, né, da matriz aí energética poluente, e levaria isso para empresas, por exemplo, que têm as suas cadeias de produção fora do país. Então, reverteria trazendo, né, seria o onshore, no contrário do offshore, né, que são essas empresas que estão fora. E aí, como vocês podem ver, o Biden pretende ir na contramão de Trump, que cortou a alíquota de impostos das grandes empresas, né? E ele também pretende ser implacável, né? Atrás da evasão, contra a evasão fiscal. E terminar com a guerra fiscal aí entre os países, né, que colocaria aí alguns países em prejuízo e outros em vantagem. Então, esses seriam os objetivos, né, quer dizer, os alvos que seriam perseguidos, né, nessa implementação desse plano aí de receitas, né. E aí eu colocaria a questão de aprovação no Congresso, né? O que a gente já pode perceber com relação a esse pacote, né? É que as dificuldades são enormes, né? Vão ser vistas aí. Então, a gente já sabe. Então, como que seria isso, né? Conseguir esse apoio bipartidário assim, o desafio grande do grande negociador aí, que é o Biden, né? Que sempre trabalhou muito próximo dos congressistas, mas agora ele está do outro lado, né? O Congresso poderia aprovar, né, o plano de empregos por meio, de novo, do processo de reconciliação. Mas é isso que eu estou falando. Quanto mais ele queimar essas fichas, né, menos ele pode usar isso no futuro. E ninguém sabe, ele está no primeiro ano aqui agora. Então, tem que ser feito? Talvez tenha que ser feito agora, mas enfim. Então, ele contornaria, né, esse veto aí. Uma outra forma seria retalhar, né, esse plano de investimento, né, porque alguns teriam apoio republicano. Então, o governo Biden quer usar uma parte dos recursos desse pacote para cumprir a agenda ambiental, que é um problema, né? Que tem enfrenta uma grande resistência dos republicanos, né? Então, e aí eu tocando na questão ambiental, né, de forma bastante sucinta aqui, resumida, eu destaco que ele tem, né, conseguiu feitos aí, ele conseguiu atender a meta dele, né, voltando, retornando o país para o Acordo de Paris, né, de reduzir aí em 28% as emissões de gases de efeito estufa, né, até 2025. E o governo Biden também pretende eliminar as emissões de carbono produzidas pela geração de eletricidade, ou seja, aí então do setor elétrico até 2035. E tornar, né, a economia do país neutra em carbono até 2050.
E aí isso vai ao encontro das ordens executivas todas que foram assinadas, das propostas apresentadas no Encontro Internacional sobre o Clima, já realizado, do apoio à entrada do país em um acordo internacional que restrinja o uso de gás usado nas geladeiras, né, nos aparelhos de refrigeração e ar-condicionado, né? Então, isso também estaria dentro aí, vai ao encontro essa agenda toda dele, né? E a construção de moradias sustentáveis, né? Então, e o acesso também a transporte público de uma forma sustentável. E aí o terceiro pacote, né? Quer dizer, o que tem nesse terceiro pacote? É o plano para as famílias, né? O American Families Plan. Envolve 1,8 trilhão, né, a ser injetado ao longo de 10 anos aí na economia, e isso envolveria investimentos direto, uma parte é investimento direto e outra parte é abatimento de impostos, né? E esses investimentos devem abarcar, entre outras coisas, né, para garantir aí, então, assim, promover, né, o acesso gratuito à pré-escola, né, de crianças, e a medida beneficiaria aí todas as faixas de renda, então seria isso importante, porque as mães poderiam voltar, os pais poderiam voltar a trabalhar, né, seria aí na população economicamente ativa, né? E o plano ainda prevê as famílias de renda média e baixa gastarem no máximo aí um percentual, 7% da sua renda para pagar as creches dos filhos, né, pequenininhos. E a medida beneficiaria, então, no caso, a camada, né, de trabalhador que recebe aí 1,5 vezes o salário médio, né, do estado dele. Então, aí não é a média federal, né, nacional, mas é a média de cada estado. E também abrange, nesse terceiro pacote, garantir 2 anos básicos de educação superior gratuita a todos os nacionais nas faculdades comunitárias, né, as chamadas community colleges, né, que são instituições de ensino que abarcam uma população maior, né, não é tão exigente como as universidades, as grandes universidades aí, que exigem o corte de nota é alto, enfim, tem todo um desafio aí grande para os alunos, eles não conseguiriam, e esses podem trabalhar, enfim, todas essas instituições, então, garantiria. E o Biden veio com essa proposta de garantir uma parte desse ensino, né, gratuito, e o outro, o aluno, a família acaba bancando, né? O governo pagaria 75%, que não a grande parte, né, do custo desses custos, né? Os estados, né, garantiriam a outra parcela aí de 25%. Essa é a proposta, mas enfim, tem que combinar aí com os custos, né? Isso não foi ainda aprovado, né? Então, seria uma medida que abrangeria um número grande de alunos, né? Se caso todos os estados aí concordem, mas isso, né, não se sabe. Então, e o plano também inclui outros benefícios, como vocês podem ver aí, e eu destaco o apoio para as instituições de ensino voltadas aos estudantes negros, né, especificamente, que são as chamadas faculdades e universidades historicamente negras, né, a Historically Black College ou University, é o HBCU, né, que são essas comunidades, né, são essas instituições que são estabelecidas aí nos Estados Unidos, aí foram, né, estabelecidas durante a segregação, que antecedeu, né, a promulgação da Lei dos Direitos Civis de 64, e no início dos anos 80, a vice-presidente estudou, né, e escolheu uma dessas instituições para ela ter essa experiência, né, porque ela tinha cursado todo o ensino infantil e o colégio em instituições aí de maioria branca, né, e aí ela vai para a universidade, antes dela ir, né, para uma universidade da Califórnia, ela passa no undergrad dela, ela vai para esse tipo de instituição de ensino, né? Então, isso é importante, ela coloca isso, ela fala disso, né, no histórico dela, e ela vai para
uma que é conhecida como a Black Harvard, né? Que é, na verdade, Howard, né? O nome. Enfim, mas que é super top, né? Entre essas instituições. Elas não se comparam com as outras universidades, mas entre as instituições dessa categoria, ela se sobressai, essa universidade. Não se sabe ainda se Biden tentará negociar esse pacote, esse terceiro pacote, junto com o segundo, então a forma ainda não está clara, mas enfim, esses dois planos já foram apresentados, né? E aí a gente vai ver como é que ele vai negociar isso. Bom, e aí eu vou encerrando aqui a minha fala, né, os meus comentários, e aí pedindo para a Tati falar um pouquinho com a gente. Eu diria que os planos de Biden não apenas, então, representam uma virada, uma guinada, né, uma inflexão em relação ao governo anterior, né, como também poderia caracterizar aí uma interferência diferenciada do Estado, né? Quer dizer, é uma mudança em relação ao histórico que a gente tem visto, né? Nas últimas décadas, de interferência mínima do governo na economia, né? Do Estado na economia, né? E também seria uma inflexão aí nesse modelo do liberalismo econômico que foi turbinado, né? Na década, a partir da década de 80, né? Então, com o governo Reagan, que quando ele assumiu a presidência, a Casa Branca, em 81, ele disse que ele botaria fim naquela gastança, né, naquele gasto aí dos governos inchados, dos governos aí, os big government, né, que ele falava. E, então, nesse sentido, os planos aí do governo Biden, eles seriam um contrário, um caminho contrário, é o anti-Reagan, né, como vem sendo aí chamado, né, qualificado por conta desse potencial aí de transformação que a gente está vendo com essas promessas, né? Bom, mas aí é a saber, né? A saber se o Congresso vai aprovar isso. Então é isso, eu vou parando por aqui, vou deixar a Tati falar um pouquinho com vocês. Olá, Neuza. Olá, todo mundo. Bom, na verdade, o que você apresentou, Neuza, são, de fato, as principais áreas nas quais o governo tem agido com mais ênfase, né? E aí, antes de começar, enfim, você falou de tradição no início, né? Um comentário breve, né, sobre os 100 dias, né, de um governo. Isso nos Estados Unidos começou a ser usado pelo Roosevelt em 1993, né, por ocasião do New Deal, e foi uma forma usada pelo então presidente para poder se antecipar ao escrutínio externo que haveria, né, ao plano que seria anunciado e implementado por ele, e aí estabeleceu essa métrica, né, vamos colocar dessa forma, dos 100 dias nos quais ele apresentaria as conquistas obtidas pelo New Deal. Então, só para voltar essa... E esse foi o momento, nesse período ele conseguiu, enfim, aprovar, né, uma série de reformas. Esse momento, na verdade, nunca mais se repetiu dessa forma, né? Então, assim, é uma tradição que se repete, mas esse contexto já se modificou bastante, né? As condições que elas permitem, o que acontece nesse período de 100 dias, isso já mudou muito, né? Principalmente porque hoje a legislação ela corre, o Congresso trabalha de uma forma mais lenta na aprovação, então, assim, dificilmente você vê um presidente aprovando nesses 100 dias as principais partes, os principais projetos da sua agenda, né? E aí, falando do Biden, você apresentou uma clara apresentação, né, bastante detalhada. Esse é um ano de pandemia, como você colocou, de crise econômica, é um governo, um presidente que começa com uma margem estreita, né, uma margem política que não é muito confortável. Se a gente lembrar lá das eleições, ele venceu com mais de 81 milhões de votos, e o Trump teve 74 milhões de votos, então, assim, não é uma medida que seja desconsiderável, né, que a gente possa menosprezar. O primeiro ano de um mandato costuma ser um ano crucial para o presidente, esse presidente que começa um governo
aprovar, enfim, o que ele puder de prioridade das suas reformas, porque ano que vem a gente tem midterms, né? Então, historicamente, é um momento em que o partido do presidente da situação costuma ter um desempenho mais fraco, né? E também é um ano em que a gente tem a atualização do censo, que foi realizado no ano passado, de 2020, então isso já pode ser que haja alteração significativa, né? A gente tem que ainda olhar os dados do censo, mas atualização significativa na distribuição das circunscrições eleitorais, e aí isso, enfim, vai afetar a distribuição das cadeiras. Biden está num momento relativamente confortável, ele tem uma média de 55% de aprovação da sua gestão, principalmente em relação à pandemia, é onde ele é mais bem visto. Imigração é onde essa aprovação ela está no seu pior nível, e a gente já vai falar rapidinho disso. Eu queria reforçar em relação à sua fala, Nilza, que é interessante a gente olhar, um presidente que a gente vê claramente que já está muito preocupado em criar um legado dele, né? Contribuição. É um político de Washington com uma longa trajetória, uma longa carreira. Ao mesmo tempo, a gente já vê que existe um preparo de Kamala, possivelmente, ou não sabemos ainda, né? Ou para já um segundo mandato, que seria do Biden, ou, enfim, ela mesma daqui a 2 mandatos. Mas quando a gente olha o programa de governo do Biden, a gente vê claramente que tem ali uma série de grupos e temáticas olhando para o que foi perdido para Trump. Então, você tem uma parte do programa dedicada aos afro-americanos, você tem dedicado aos latinos, às mulheres, indígenas, América rural, né? Você mencionou na sua fala, né, na apresentação do plano de recuperação, a violência das armas, racismo, enfim, questões que estão aí, são da ordem do dia, né? São questões não apenas de longo prazo para serem resolvidas, enfim, na trajetória da sociedade americana, mas questões que assim, estão determinando a agenda hoje também do debate, né? Se a gente pensar nas pessoas nas ruas, isso foi parte também do início do governo Biden, enfim, ocupou boa parte do governo Trump. Por exemplo, os protestos contra a violência policial, né? E aí já, enfim, falo alguma coisa rapidamente. Na justiça criminal a gente não teve, na verdade, muito avanço, então isso eu acho que é um tema, deve ser um tema para um programa, a gente se dedicar mais à frente, principalmente porque é uma agenda importante, por exemplo, nesse momento de pandemia em que você tem o risco de disseminação da Covid em presídios lotados, né, por exemplo. E uma das propostas do Biden é justamente diminuir a lotação dos presídios, mas, de fato, não houve muito avanço em justiça criminal. Você mencionou as ordens executivas, e eu só queria mencionar que apenas no Inauguration Day, no dia 20 de janeiro, ele já passou uma canetada em 42 ordens, né? Foi assim, nunca na história, assim, considerando a história presidencial americana, nunca se teve um presidente que, de uma única vez, sancionou tantas ordens executivas, né, que seriam correspondentes às nossas medidas provisórias, vou colocar dessa forma, revogando feitos, decisões tomadas pelo seu antecessor. Então, foi uma chegada bastante impactante, né, para desmobilizar parte desse, enfim, há várias palavras para dizer isso, mas parte dessa herança que ele recebeu do Trump. Um outro aspecto positivo, e comentando, também comparando com o governo Trump, Biden já tem uma aprovação significativa de cargos de confiança, todo o ministério dele, gabinete, né, do formado. Isso é muito diferente de Trump nesse mesmo período, né, a gente usando ainda essa métrica dos 100 dias. Outro ponto que você abordou, eu também vou passar bem rapidamente, sobre educação. Primeiro,
é uma área em que a gente tem, talvez tenha alguma dificuldade de avançar em algumas das pautas de Biden, porque não me parece que os republicanos tenham interesse em gastar mais com educação. Esse é um ponto. Talvez uma área onde possa ter maior convergência entre republicanos e democratas seja na pauta de infraestrutura, você mencionou isso. Um ponto muito importante da agenda de Biden na educação ainda é em relação à dívida estudantil, que é uma bomba relógio. Isso foi um tema muito importante, inclusive da campanha. A Elizabeth Warren, a senadora, enfim, defendendo muito esse tema. Biden já indicou que ele poderia dar um apoio ao alívio de uma dívida estudantil para cada estudante, até $10 mil, e aí já enfrenta uma resistência dentro do próprio partido, porque para os progressistas, a ala mais progressista do Partido Democrata, esse valor seria muito baixo, na verdade, o percentual que ele atende é baixo, dos estudantes. Mais de 60% dos estudantes têm uma dívida que é bem acima disso, então os progressistas defendem em torno de $50 mil, e além disso, além dessa disputa intrapartidária, são mais de 400 organizações pressionando o governo para que resolva essa questão da dívida estudantil. Você mencionou o plano das famílias americanas, American Families Plan, e talvez seja um lugar, se a gente pensar em educação, onde tenham propostas mais objetivas e aí você veja um movimento mais direto. Dentro desse plano, além do que você já mencionou, Biden ele propõe o aumento do Pell Grants, esse é um programa, o maior programa de subsídio para bolsa, enfim, para ajudar os estudantes mais carentes, o maior programa nos Estados Unidos. Tem um investimento, como você mencionou, nas community colleges, e aí isso eu acho importante, é algo que a gente deve acompanhar com bastante cuidado, porque quando a gente pensa em educação, se a gente olhar para essas community colleges, elas têm um perfil e um objetivo muito específico, São cursos, equivalem a cursos profissionalizantes, cursos técnicos, quer dizer, com um objetivo mais técnico, de duração de 2 anos, e o público principal é uma camada de mais baixa renda. Tem um livro que foi publicado pelo NCP Ineu, do professor Reginaldo Moraes, Educação Superior nos Estados Unidos, que, enfim, eu recomendo fortemente para quem quiser se aprofundar nessa questão e olhar um recorte de classe, um recorte socioeconômico que tem em relação a essas community colleges. E, bom, já passando para um outro ponto que você também mencionou muito rápido, sobre a migração. É uma agenda importante também do Biden, foi uma agenda que teve um espaço enorme durante a campanha, e é um outro ponto onde vejo muita dificuldade de diálogo ali entre republicanos e democratas. Nesse momento, principalmente depois, agora, a gente teve um inesperado, acho que por parte dos democratas, um fluxo grande de crianças menores desacompanhadas chegando ali pela fronteira. E aí muito motivados também, primeiro pela pandemia, as condições que eles vivem em seus países, e motivados também pela esperança que trouxe, a saída do Trump a posse do Biden. Não parece que os republicanos, pelo menos não é o que circula em Washington nesse momento, a gente sempre acompanha a imprensa americana e os analistas, que vai existir uma adesão dos republicanos a uma proposta para concessão ampla de cidadania. Esse é um dos pontos da agenda de imigração do governo Biden. O que talvez a gente esteja aí sinalizado é que os republicanos tenham um interesse maior, talvez uma maior abertura para poder resolver e melhorar a condição dos Dreamers. Hoje são jovens que chegaram cedo aos Estados Unidos acompanhados de seus pais. E outro ponto da agenda de imigração seria uma grande diferença em relação ao governo Trump, seria em relação ao teto dos refugiados.
né? No governo Trump, chegou a um piso mínimo histórico de 15 mil refugiados, e aí o que o governo Biden promete é passar esse número para pelo menos 62.500 refugiados que os Estados Unidos estariam abertos a receber, e aí a gente tem um outro ponto de atrito com a ala progressista do Partido Democrata, porque eles também consideram que esse número é muito baixo, eles pedem pelo menos 125 mil, então isso é algo que pode ser um problema até no Congresso, né, nas brigas intestinas partidárias. Biden suspendeu a construção que estava sendo feita do muro durante o governo Trump, isso foi uma outra mudança, né, uma coisa palpável, né, em relação a essa agenda de imigração. Baniu, foi uma das suas ordens executivas de 20 de janeiro, né, logo quando ele tomou posse, suspendeu a travel ban, enfim, aquela medida que restringia o ingresso nos Estados Unidos de cidadãos de 13 países de maioria muçulmana e de países africanos. Assim, Biden, na migração, ele tem uma agenda que é bastante, assim como toda a agenda, né, inteira dele, é bastante ambiciosa. Refundar o sistema migratório, legalizar, regularizar a imigração, enfim, de quem está em condição ilegal no país, expandir a migração legal, aumentar a concessão de refúgio, localizar as famílias que foram separadas. Foi um momento muito dramático, né, muito triste do governo Trump. Não parece que, pelo menos nesse momento, isso vai ser prioridade. E aí, enfim, vou fechando aqui a minha fala, para lembrar, a primeira entrevista coletiva dele na Casa Branca, um repórter perguntou quais seriam as prioridades e tal, e aí o que ele disse em relação à imigração, reforma das armas, mudança climática, direitos de voto e, enfim, algumas outras questões. Essas são questões de longo prazo, né? São questões que sim, estão para serem resolvidas há muitos governos. E aí o que ele colocou como prioridade? A infraestrutura. E esse pode ser um caminho para ele começar a avançar mais rápido, porque, como eu disse, e você também colocou na sua fala, é um tema de adesão menos tumultuada com os republicanos. Muito bem, Tati. Eu acho que as nossas falas se completaram aqui, né? A gente abordou, especificou aqui algumas questões, né? Eu creio que a gente fez um bom balanço aí do marco dos 100 dias, portanto, do governo Biden, né? E certamente, né? A gente vai abordar esses temas aí de uma forma mais focada, né? Assim, falar especificamente aí desses diferentes temas, né? Que a gente mencionou aqui hoje. E aí a gente vai contar com a colaboração de outros colegas do INCT para estudos sobre os Estados Unidos, né? A gente tem aí um número de pessoas que poderiam vir aqui trazer muita contribuição, né? E por hoje, então é só, né? A gente vai parando por aqui e agradecemos, claro, a todos que nos assistem, né? Que nos assistiram aqui hoje, que já nos acompanham, né? No canal. E se vocês então gostaram, né? Desse vídeo de hoje, dessa programação, deixem aí um like para gente, que a gente gosta bastante disso, né? Precisa disso. E pedimos que vocês continuem com a gente aqui, né? A nossa próxima programação irá ao ar no dia 27 de maio, né? Então, não deixem de assistir.